a gente pode começar discutindo também, mais um pouco adiante, discutir sobre a eficácia da lei do desarmamento. Mas, primeiro, a gente precisa saber quais foram os motivos que levaram ao sancionamento dessa lei. É essa a questão, porque quando a gente fica discutindo feito um bobo com relação a essa lei do desarmamento, é como uma figura, você já viu aquela figura do burro que o cara bota uma cenoura e faz ele correr atrás da cenoura? É isso. Se a gente não consegue ver a malícia de quem está nos antagonizando, do nosso interlocutor, a gente está prestando papel de bobo, a gente está fazendo o papel desse burro que corre atrás da cenoura. A lei do desarmamento, ela foi sempre um projeto de poder do PT, para conquistar no Brasil um projeto de implantar aqui o comunismo tal qual Fidel Castro falou, conquistar na América Latina o que se perdeu no leste europeu. São os ditames do chamado Fórum de São Paulo. Aí é que está o X da questão, sempre quando vocês forem discutir com alguém, com algum familiar, com algum amigo. Existe sim um projeto de poder. E olha que essa lei ela foi emplacada no tempo em que o mensalão estava rodando a 200 por hora. E foi assim que ela foi conseguida, com muita propina. E isso explica também por que essa lei foi tão contrária aos anseios da população, que no Brasil foram 64% da população disse não. Aqui no Pará foram 67%. Houve estados que chegaram a 85%, como foi o caso de Roraima e Rio Grande do Sul. No norte, em geral, foi mais de 70%, foi 71%. Então, minha gente, como é que acontece isso? Não é? Quem foi o relator da lei do desarmamento? Foi o Luiz Eduardo Greenhalgh. Esse cara, ele era deputado por São Paulo, pelo PT, e ele era o relator do desarmamento, e sabe quem ele era? Ele era advogado do MST. E o MST naquele tempo, ele estava forte, estava invadindo propriedades, estava destruindo as propriedades, estava destruindo bem, fazendo pilhagens, fazendo esbulho. E implantaram essa lei com a intenção clara de implantar aqui um regime ditatorial tal como está acontecendo na Venezuela hoje. E isso é só parte do projeto. A outra parte é a unificação das polícias que está aí em pleno vapor, vocês estão vendo aí. Para formar o quê? Uma guarda nacional igual existe a guarda nacional bolivariana na Venezuela. E aí, minha gente, começa a ficar difícil. Nós temos que ter sempre consciência da malícia dos nossos oponentes. É nisso que se esconde a chave. Né? Então, passando agora, vamos falar sobre o desarmamento, sobre o sucesso dessa lei. Né? Recentemente foram publicadas algumas notícias na imprensa de que a lei do desarmamento teria salvado, segundo algumas manchetes, 120 mil pessoas, outros já passam para 200 mil, outros já chegam a falar em 500 mil pessoas ao longo da sua existência. Eu fiz algumas pesquisas sobre esses estudos, principalmente junto ao movimento Viva Brasil, conduzido pelo Benê Barbosa, que já até fez apresentação aqui em Belém. E essas pesquisas elas foram dissecadas por epidemiologistas, por estatísticos, e o que se percebeu foi o seguinte: isso se trata de uma manipulação de dados, se baseia numa tortura de dados. Né? Por quê? Hoje em dia, você pode falar uma grande mentira, um grande engodo para a população, usando fatos verdadeiros. Né? Existe uma técnica para isso, uma técnica até razoavelmente apurada. Então, em que consiste essa afirmação desses defensores da lei do desarmamento de que essa lei teria salvado tantos milhares de vidas? Eu vou explicar para vocês. Eles fizeram uma pesquisa de 96 para cá, e existe um pico
mais ou menos entre 99 e 2004, anterior, então, portanto, à vigência da lei, dessa lei do desarmamento, que aconteceu em 2005, que depois baixou, mas baixou mesmo antes da lei ser sancionada. E eles aproveitaram que foi criado esse vácuo na curva para dizer que ali, em relação ao crescimento vegetativo da população, houve uma diminuição das armas, de mortes por armas de fogo. Teve uma outra pesquisa que ele fez uma busca bastante seletiva. Ele buscou o número de óbitos causados por armas registradas no SINARM. Ora, o número de armas registradas no SINARM foi diminuindo, seja porque as pessoas entregaram as armas ou porque elas tiveram o registro indeferido, ou até porque elas desistiram de querer atualizar, né? Fazer renovação. Então é óbvio que caiu. Mas em nenhuma dessas pesquisas houve diminuição real, eu digo, absoluta do número de mortes. Houve sempre um crescimento do número de mortes. Então essas pesquisas elas se baseiam no seguinte método, no método de projeção. Teriam sido salvas tantas mil vidas. Só que esse método, um método de projeção e não de números estatísticos reais, não existe em lugar nenhum no mundo. Então por aí vocês podem ver que se trata de manipulação de dados. E a realidade se mostra aos nossos olhos todos os dias. Está aí, hoje em dia não existe nenhuma loja aberta de dia. Todas elas são trancadas, né? Você precisa tocar campainha, alguém abrir. Isso é um estorvo para a vida, né? Nossos filhos não podem mais ir para a escola, ir para a faculdade, a gente tem que levar e trazer, tem que pegar na porta. E mesmo assim a gente sempre acorda o dia rezando para ter um dia seguro. Eu faço isso todo dia, quem é que não faz? Né? Por quê? Porque nós estamos inseguros. Outra coisa que se diz muito, que se dizia muito na época, é que o bandido ia roubar a arma das pessoas para praticar crimes. Mas vocês já viram um bandido roubar fuzil AR-15, fuzil AK-47, metralhadora .50, lançador de mísseis? É tudo o que eles têm agora. Vocês estão vendo nessas cidades do interior como eles estão vindo com armamento pesado e a primeira coisa que eles fazem é atacar o quartel da polícia logo para intimidar? E sai dando tiro a esmo pela cidade toda para todo mundo ficar com medo, e aí eles vão lá, explodem o banco e roubam o seu dinheiro e saem livres, leves e soltos. Minha gente, teve uns fatos aí recentemente que me deixaram profundamente desgostoso de ser brasileiro, profundamente sem esperança. Eu vou explicar para vocês o seguinte: houve uma vez, faz mais ou menos um ano ou dois, que uma família no Rio Grande do Sul, o pai dessa família é um mecânico, um senhor trabalhador, um homem decente, honesto, começou a ser ameaçado por bandidos da região, do seu bairro, e pediu apoio, pediu proteção policial. E essa proteção policial lhe foi negada. O resultado foi o esperado. Os bandidos foram lá e mataram ele. Mas deixem estar que isso não é toda a história. A história que eu vou contar é a seguinte: a polícia, a família, diante disso, foi pedir indenização para a justiça, indenização para o Estado. Por quê? Porque tendo sido proibida de pôr seus próprios meios, garantir sua própria defesa, que é um direito mais do que natural, o Estado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, indeferiu o pleito, alegando que a polícia não pode estar em todo lugar, em todo momento, para salvar as vidas. Então vocês vejam, o Estado, ele quer impor o desarmamento para a população, mas ao mesmo tempo não quer garantir. E essa família, então, ficou com o seu pai de família morto, os seus meios, além de ter o ente querido perdido, também perdeu os seus meios de subsistência, porque ele era o provedor da família. Mas deixa estar, porque enquanto se nega a uma família a indenização por não poder se defender,
O bandido, ele tem um benefício pago pelo INSS que se chama auxílio reclusão. Agora tentem explicar isso para um estrangeiro, que é um benefício oficial dado pelo Estado para um bandido ter a garantia de que sua família vai estar bem enquanto ele cumpre pena na prisão, enquanto que a família do morto vai passar fome. E deixa estar que não é a única garantia de indenização que bandidos ganham no Brasil. Recentemente vocês viram essas rebeliões de presos, onde o Estado do Amazonas já saiu na frente dizendo que vai garantir a indenização das viúvas dos presos que foram mortos. Não teve nem que entrar na justiça, já foi de ofício. E recentemente, para cereja do bolo, o STF decidiu que os presos que vivem em cadeias com superlotação também vão receber indenização. Aí eu pergunto para vocês, não só pessoas que são mortas, que são assaltadas, não recebem indenização nenhuma, mas também brasileiros que morrem nas filas dos hospitais sem atendimento, pessoas que morrem porque nem sequer podem chegar no hospital porque a estrada está atolada, está alagada, também não recebem indenização nenhuma. Então que Brasil é esse, minha gente? Então, ou é o momento da gente começar a mudar isso tudo, ou então, eu não sei, vamos nos acostumar, vamos virar todo mundo bandido aqui. E eu gostaria ainda de falar para as pessoas que têm aquela dúvida da atitude cristã. Ser cristão é algo muito difícil, porque mexe com a nossa consciência, né? Cada um de nós pensa, isso é certo, isso é errado, como é que eu vou fazer? E muitos cristãos, eles pensam assim, eu não vou me meter com violência, eu quero ser uma pessoa da paz. Mas esse é um engano, esse é um erro de pensamento, porque a defesa, ela pode não ser só um direito, ela é um direito, mas também pode ser um dever. O pai de família, a mãe de família, ela tem o dever de proteger sua família. E eu posso citar para vocês vários casos citados na Bíblia. Deixa eu ver aqui que eu posso já mostrar. Tá? Temos em Samuel, em Neemias, em Juízes, várias passagens bíblicas que falam das histórias do povo judeu, quando eles eram escravos, por exemplo, dos filisteus, e não podiam nem sequer ter uma pedra de amolar. Para eles amolar um ancinho, uma enxada, eles tinham que descer lá na vila dos filisteus para poder amolar. Tem Juízes, então, que estava dizendo que os judeus estavam à beira da guerra e não se via nem escudo nem lança entre 40 mil em Israel. E até no Novo Testamento tem o próprio juiz, tem o próprio Jesus Cristo que disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a como também um alforje. Quem não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Então, minha gente, o uso legítimo da violência, ele é necessário, ele é devido, e ele torna-se até um dever para todos nós. Como dever, a gente já pode dizer então o seguinte, que dentro de uma sociedade onde os cidadãos estão armados, existe um sentimento de coesão social muito maior. E eu posso dizer até que eu fui muito testemunha disso, porque eu era filho de um sargento do exército, sou filho dele ainda, ele está vivo. Mas naquele tempo ele estava na ativa, né? E em diversos momentos eu pude vê-lo entrar em ação como civil, mas portando uma arma para salvar vidas, né? Houve um caso que a gente presenciou um atropelamento e ele foi lá e prendeu a pessoa, como civil, né? Ele estava paisando naquele momento. E teve um momento também que foi de carnaval, teve uma família aí que foi atacada por um bando de folhões que se dizem sujos, né? Aquele pessoal que se veste assim meio esquisito e queriam virar o carro que tinha uma família dentro com 5 pessoas, inclusive um neném. E foi meu pai que deu 2 disparos para o alto e dispersou a multidão. Eu vou mostrar para vocês agora alguns vídeos que vão tirar muitas dúvidas de vocês.
Esse vídeo aqui é bem rapidinho, mas vejam, vocês todos podem vê-lo. Olha esse homem aí, ó. Ele está guardando a família está ali, curtindo um finalzinho de tarde na rua. Olha esses dois motoqueiros ali, ó. Vocês viram ele? Então, minha gente, isso aí é para mostrar para vocês o seguinte, é para acabar com qualquer estatística, porque a tentativa de crime rechaçada ou evitada, ela não faz parte de estatística nenhuma. E está ali, o pai de família cumprindo o seu papel. A família estava ali reunida, eles estão em paz, mas vieram dois motoqueiros em atitude suspeita, e o pai tomou a decisão certa. Pode ver que não houve ali violência, mas evitou-se um crime, né? Esse vídeo aqui é bastante interessante também. É um vídeo que aconteceu nos Estados Unidos. Não precisa entender o que ele está falando em inglês, mas é um senhor, já que gostam tanto de falar que a lei do desarmamento é para evitar a morte de negros, ele é um homem negro portando a sua própria arma, e ele está ali dominando um bandido branco. Daqui a alguns minutos vai chegar a polícia e ele vai entregar o bandido para a polícia. Então a gente fala aí que isso é um sistema de coesão social. Porque na nossa sociedade, se alguém é agredido na rua, as pessoas hoje estão fingindo que não veem, porque elas estão indefesas, elas próprias. Se você está totalmente impotente, o que você vai fazer? O bandido, ele não tem olhos na nuca, né? O bandido, ele gosta de dormir numa cama quentinha, como todo mundo. Mas se ele sabe que ele não tem mais essas regalias, se ele sabe que ao tentar assaltar aqui o Anderson, vai estar lá outro com uma arma apontada para mim, ele já vai ficar com muito mais medo, vai ficar muito mais receoso de praticar o seu crime. Ele está aí dominando a pessoa, daqui a pouquinho vai chegar a polícia. Deixa eu ver se eu consigo adiantar para a gente... Olha aí, a polícia já se ouve. O sujeito aí está imobilizado no chão, está em segurança, o próprio bandido está em segurança, não foi atingido, foi simplesmente dominado. Está aí a polícia. Vocês viram o que o cidadão fez? Ele baixou a arma e entregou para a polícia. Tem um outro vídeo que eu gostaria aqui de mostrar para vocês, mas eu vou tentar evitar para a gente não perder tanto tempo. Mas é um caso de um brasileiro, um velhinho, que ele defendeu, matou 2 assaltantes, se não me engano, salvou a vida dos clientes desse restaurante que ele estava, que é o dono do restaurante, e mais o genro o filho e a nora, se não me engano. E o que aconteceu com ele? Foi preso. Então isso é uma outra parte do problema, que não é só portar armas, mas qual é a reação do Estado para quem age em legítima defesa. Porque nos Estados Unidos, ou em vários países civilizados, o ato da legítima defesa ele já é visto de antemão. É lógico que vai levar a um inquérito policial, mas a pessoa envolvida, ela está se sentindo segura. Como esse cidadão aqui, por exemplo, ele está se sentindo seguro. Ele deve prestar um depoimento, mas ele sabe que ele não está sendo acusado de nada. Mesmo que ele fosse morto, ele prestaria um depoimento, mas mesmo que ele tivesse matado o bandido, ele prestaria um depoimento, mas ele não seria acusado de seguida e preso, né? Seja por porte de arma, seja pelo ato em si do assassinato, da morte do bandido. Então essa é uma segunda parte que a gente precisa também atacar. Tem um outro vídeo bastante interessante também, bem curtinho. Esse vídeo aqui é interessante. Olha, opa.
É bem rapidinho, vocês estão vendo essa caixa do supermercado trabalhando, com o seu cliente ali, esse rapaz que está de preto, olha o que ele vai fazer. Puxou uma faca e está assaltando ela. Agora prestem atenção nesse senhor que vem atrás de camisa branca. Pronto. Acabou com o crime. Não é? Então não é só a legítima defesa própria, mas a legítima defesa de terceiros. Meus amigos, eu acho que, em linhas gerais, é o que nós temos aqui para falar hoje. E se vocês quiserem ter alguma dúvida, eu deixo a palavra com vocês. Pode ir, pessoal. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela palestra. Eu vim principalmente do tema que me interessa. Eu sou advogado, sou professor de Direito Constitucional hoje em dia, Teoria Geral do Estado, então trato bastante isso. Então, eu queria saber, você que pesquisa sobre esse tema, quais seriam os argumentos principais de não permitir o porte de arma. Você tem a questão de falar, impedir que a arma caia na mão do bandido, que isso parece que é uma falácia, né? Porque você vê que o bandido tem acesso a armas normalmente contrabandeadas do Paraguai, armas que ele pega da polícia, armas de muito maior calibre. Mas existe também aquela questão, na Constituição, não existe, ao contrário da Constituição norte-americana, um direito expresso de porte de arma. Então, teoricamente, podia ser uma política de Estado, né? Você tem uma Constituição muito mais garantista aqui no Brasil que a norte-americana, em termos de garantir direitos sociais e outros direitos que poderiam conflitar com essa questão de andar armado. Mas a questão que eu te faço é a seguinte: existe uma visão no Congresso de que assim a sociedade brasileira seria, de repente, menos evoluída ou menos intelectualizada para carregar sua própria arma? Aquela ideia de, se o cara andasse armado, brasileiro, o cara ia esquentar, ia sair, ia atirar, isso, aquilo. Porque, de uma certa forma, me parece que é uma certa visão meio paternalista, né? Aquela ideia do Estado de achar, não, imagina, você não pode deixar o brasileiro andar armado, porque afinal o brasileiro não tem educação, o brasileiro não tem negócio, o brasileiro... Enfim, me parece, eu sinto que as coisas vão um pouco por esse caminho, nesse sentido. Eu concordo integralmente com essa visão que você está acusando, né? No Brasil, nós temos talvez por termos herdado um Estado unitarista controlado por Portugal, enquanto que a Revolução Americana foi uma revolução de secessão conduzida pelo povo mesmo. No Brasil existe uma visão sindicalista, corporativista, doutorista, eu diria até, que ela não envolve só a questão do armamento, não, pela população. No Brasil existe um seguinte pensamento: eu quero tomar uma aspirina. Não, você não pode, você tem que ir para um médico, né? Eu quero possuir uma arma, no caso, para me defender. Não, não pode, isso é uma coisa muito difícil. Isso é só para quem faz um curso extenso, para quem faz um curso psicotécnico, enfim, para quem se tornar um membro da SWAT, né? A SWAT é aquela polícia especial americana. Então, para tudo no Brasil, criam-se essas dificuldades, que são dificuldades corporativistas, na verdade. Eu tenho aqui uma grande impressão, quando eu tenho lido sobre o tema, que muitos policiais ou oficiais das polícias militares ou delegados de polícia federal e das polícias civis são muito defensores dessa lei do desarmamento, e eu noto que existe neles basicamente esse raciocínio corporativista, de que as pessoas não são maduras o suficiente para se defenderem e que elas manusear uma arma é algo tão difícil que só com muito treinamento e com muita expertise você pode manusear. Infelizmente é um pensamento nosso, mas nós temos que evoluir, né? Nós precisamos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem alguns livros
que eu li que foram muito interessantes, de donos de fazendas no tempo da escravidão, que eles tinham uma verdadeira preocupação com os escravos. O que ia acontecer com os escravos caso a escravidão fosse abolida? Eles tinham uma verdadeira um sentimento assim, puxa vida, o que vai acontecer com eles? Vão ficar todos aí à mercê da vida, né? Porque não vão ter o meu teto aqui, não vão ter a minha proteção. É mais ou menos isso que acontece no Brasil. Nós temos que amadurecer como nação. Votamos errado muitas vezes, vamos começar a votar certo, né? Mas tem que fazer para começar a acertar. Eu acho que era isso. Não sei se atendia o teu questionamento. Eu creio que sim. Eu creio que aos poucos a gente pode evoluir nesse sentido, sim. Estamos aqui para isso. Precisa, obrigado. Minha voz já é suficiente. Há um desajuste nesse sentido de norma e de interesse, né? Por exemplo, é notório que o próprio Estado quis enfraquecer a polícia, né? Tanto enfraquecer tecnicamente, enfraquecer financeiramente, como moralmente também, né? Então a polícia está totalmente desmoralizada, né? Então, e também não desarmaram, na forma como foi feito, não desarmaram. Só que aí tem a questão jurídica. Se você for fazer a legítima defesa existe, o pessoal sabe, quem falou agora, o pessoal sabe que existe a legítima defesa, eu não sei se o senhor também tem advogado. Não sou. Tem a questão da legítima defesa, que a legítima defesa no Código Penal ele fala que a gente pode se defender desde que a gente tenha os meios proporcionais, moderados, para se defender. Mas que meios moderados nós temos hoje? Que meios proporcionais nós temos hoje para se defender? Porque isso visa, ou seja, eles desarmam a gente, mas garante que a gente tenha um meio proporcional. Mas que meio proporcional eu tenho, né? É uma colocação, mas o que eu quero falar é o seguinte. Eu estava vendo uma discussão em relação a essas ideologias, esses pensamentos, né? Não adianta a gente tirar, por exemplo, um partido do poder. Não adianta a gente tirar certo político do poder. O que a gente tem que intensificar é esse tipo de eventos, de palestras, esse tipo de estudo nas nossas faculdades. Porque o que está dominando nossas faculdades hoje são essas pessoas que colocam na cabeça das nossas crianças, nossos adolescentes, esse tipo de pensamento. Então são eles que estão doutrinando as pessoas lá nas faculdades, nas universidades, para que possam chegar esses pensamentos e dominar o legislativo, né? Então o que a gente tem que fazer, na verdade, é inserir e mostrar. Nós temos a nossa colega aqui, que ela estava conversando comigo, que na faculdade, na aula de economia, o professor ficou lá a aula todinha, 2 horas, falando de Marx. O que Marx entende de economia? Então são essas coisas que na própria faculdade onde eu leciono, a gente tem que combater, porque lá na faculdade onde eu leciono, eu sou a minoria. Meu pensamento é o pensamento minoria. Na minha igreja, que eu frequento, os próprios pastores estão com o pensamento totalmente esquerdista, totalmente... A gente não consegue mais entender, mas o que é que está acontecendo? Esses pensamentos estão vindo ali, das universidades, das escolas e tudo, e o que a gente precisa mudar realmente é esse conceito, intensificar esse tipo de trabalho aqui. Aí eu pergunto para o senhor agora, pela minha consideração, eu pergunto para o senhor, na prática. Eu vi hoje um vídeo nos Estados Unidos em que o sujeito vai lá, não é em todo o estado que acontece, mas no estado, o sujeito vai lá, dá a identidade dele, e o proprietário lá, ou algum órgão lá, estuda essa identidade do indivíduo, estuda essa identidade e em 48 horas está liberado a arma para ele. Né? E o interessante é que quem usa a arma não pode esconder a arma. A arma tem que ficar à mostra. Então a pessoa tem que andar com a arma à mostra. Estados Unidos, estou falando, né? Então, nesse estado especificamente, a pessoa só mostrou a identidade e foi liberado para ela. Não foi feito exame, não foi feito estudo psicológico. Não, estou dizendo assim, treinamento, etc. Liberou a arma e pronto. Como é que seria, na sua visão, na prática, a questão do armamento aqui? Foi liberado, a gente pode usar, na prática, como é que seria? O que você acha que deve dizer? Olha, existe o meu posicionamento pessoal, e existe o projeto de lei 3722 que está em vigor, que já vai ser um grande alívio para a população, embora continue a ser uma das legislações mais severas do mundo com respeito ao tema. Mas eu sou muito mais liberal nesse sentido.
E vou dar exemplos para vocês de países onde as armas não precisam nem sequer ser cadastradas, nem registradas, nem nada. O estado do Alasca, por exemplo, é um desses. Na Suíça, todo jovem que se alista no exército, que faz o treinamento básico de soldado, vai para casa com seu fuzil. Ele passa a ser sua arma. E a Suíça é um dos países mais seguros do mundo. Né, gente? Então, se vocês me perguntarem, vem cá, tem que fazer um treinamento específico para usar uma arma? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um revólver não precisa de treinamento nenhum para usar. Você aperta o gatilho do revólver e ele dispara. Se o projétil ali, se o cartucho está muito vencido, está muito velho, você puxa o gatilho de novo, ele vai puxar um outro projétil, até que um deles vai funcionar. Mas um revólver até enferrujado funciona. Se a mola do acionamento não estiver quebrada, ele funciona. E um revólver é para usar a 2 metros de distância, uma distância entre eu e você aqui. É para defesa pessoal. E eu cito para você 2 casos do que eu chamo de reductio ad absurdum, que é uma técnica de lógica, que ela consiste no seguinte: se eu pensar no inverso dessa situação, quais são as consequências? Pois é, uma velhinha no Rio de Janeiro e outra velhinha depois no Rio Grande do Sul se defenderam. A do Rio Grande do Sul, eu me lembro bem que ela pegou uma arma enferrujada, um revólver enferrujado do marido que já estava morto. Ela foi lá no guarda-roupa, achou a arma, de certo ela nem sabia se tinha cartucho ou não, mas ela pegou a arma e enfrentou o bandido e matou o bandido, que adentrou na casa dela. Então você vai exigir de uma pessoa dessa que tenha que cumprir exame psicotécnico, exame de não sei o que, isso tudo é balela. Eu entendo que é balela. Tá? Mas, considerando que o projeto 3722 já vai ser um alívio, eu apoio, do jeito que está. Né? E isso para comprar armas de calibre reduzido, tá? De calibre limitado. E os bandidos, eles têm calibre limitado? Eles compram fuzis, pô. Um fuzil explode uma pessoa. Né? Um tiro de fuzil, ele, pum, a pessoa desaparece. É mais ou menos assim. Né? Então, você tem muita razão. Existe uma estratégia gramscista de poder no Brasil, né, preconizada pelo filósofo italiano Antonio Gramsci, de ocupar espaços. Então, isso foi o que aconteceu no Brasil. O Brasil é o caso de maior sucesso da estratégia gramscista de dominação, que é dominar toda a máquina, dominar toda a imprensa, dominar todos os centros sociais da sociedade, a igreja, a mídia, né? O poder jurídico, o poder legislativo, para impor sua vontade. E aí eu digo o seguinte: sabe que imagem eu coloco para nós hoje que estamos aqui? Eu me lembro de um filme que eu assisti quando eu era garoto, que se chama The Day After. Não sei se os mais velhos talvez se lembrem desse filme. Eles falam de como seria o mundo depois de uma hecatombe nuclear. E o que aconteceu depois que aconteceu todas essas explosões nucleares? É que uma pessoa sobreviveu aqui, outra lá no raio que parta e a outra lá onde o vento faz a curva. E elas tinham que se reencontrar. Então nós brasileiros hoje, nós estamos nessa situação. Nós passamos por uma hecatombe ideológica e cada um de nós se sente muito sozinho, porque essas pessoas que ainda não estão ligadas como vocês estão agora, como a gente está nessa comunhão de ideias agora, mas as pessoas elas estão vendo na televisão, desarmamento, desarmamento, aí o filho delas vai lá para a escola e falam sobre desarmamento, aí as pessoas falam com policiais e eles falam desarmamento, e elas ficam achando que elas são as únicas erradas no mundo, quando na verdade existe mais gente. E aí o que aconteceu? Aconteceu uma segunda revolução, a revolução da internet e desses aparelhinhos aqui, ó. Porque um computador é um bem muito mais caro, né, do que isso aqui. Isso aqui é portátil, é muito mais barato. E as pessoas começaram a entrar então em Facebook, em WhatsApp e outros aplicativos aí que seja. Então começando a se enxergar, gente. Eu reputo a vitória de Donald Trump
a essa revolução que está acontecendo hoje. As pessoas estão podendo se comunicar sem exatamente sem a hegemonia da mídia, que é toda comprada. É como o Donald Trump fala da mídia americana: vocês são todos fake news, né? Ou seja, são todos produtores de notícias falsas. E olha como eles batem. O Bom Dia Brasil, que não é nem um jornal americano, um jornal brasileiro, todo dia de manhã tem notícia batendo pau no Donald Trump. Mas as pessoas estão vendo que não é assim, né? Hoje em dia as coisas estão mudando, não só nos Estados Unidos, aconteceu também no Paraguai, que eles destituíram aquele malandro daquele Fernando Lugo. Aconteceu na Argentina, que se livrou dos Kirchner e agora tem um Macri. Então o tempo está mudando. Nós temos essa oportunidade na mão. Vamos garantir que isso aconteça. Acho que aquele senhor... Tem um rapaz escrito, você quer assistir, né? Olá, boa noite. Quero cumprimentar todos aqui de reunião, nosso preletor, pelo qual está tratando aí. Vocês estão aqui. Sou Benjamin Faria, sou professor de teologia, escatologia, hermenêutica, exegética, presidente do PRTB Moju, e gostaria de saber, entender que nos Estados Unidos lá é liberado, né, o tema do armamento, mas existe também uma divergência, que às vezes tem um surto psicótico em alguns, entendeu? Que entram nas escolas, às vezes invadem locais públicos, às vezes matam 30, 40 pessoas, entendeu? Quer dizer que é um risco que a pessoa corre de mobilizar alguns, mas dentre daqueles alguns, entendeu, que vão ser beneficiados com a segurança, certamente mata 10, 20, 30, entendeu? Eu queria que você me explicasse um pouco desta feita aí, tá? Sim. Eu gostaria de saber... vamos responder a resposta aqui do senhor primeiro? Veja bem, a legislação sobre porte de armas, ela muda de estado para estado. Algumas são mais rigorosas, outras são mais liberais. Mas note o seguinte, que esses lugares onde se praticam esses genocídios, vamos chamar assim, né, esses atentados em massa, são chamados de gun-free zones, ou seja, lugares onde é proibido portar armas. Eles não entram na sede da NRA para cometer um atentado. A NRA é a National Rifle Association, Associação do Rifle Nacional, né? Associação Nacional do Rifle. Ninguém entra na sede da NRA para cometer um atentado, tá? E entre esses surtos psicóticos existem dois que a gente pode diferenciar. Existe aquela pessoa que está perturbada, que está com sede de vingança, está com ódio de alguém e quer comprar uma arma para cometer um assassinato ou então entrar numa escola e sair matando. Para isso... Aquela pessoa que pega o psicótico já tem a arma. Pode ser. O que acontece? Nos Estados Unidos, o controle não é de armas, o controle é do cidadão. Tá? Então, se o cidadão é um sujeito honesto, não há por que se proibir para ele o porte de armas. Mas, mesmo assim, alguns estados baixaram a seguinte medida: para comprar um revólver, é mais difícil que comprar um fuzil. Porque eles entenderam que o revólver é a arma básica dessas pessoas acometidas de surto psicótico. Então ele leva alguns dias para você receber o revólver. Você pode comprar um revólver, mas vai receber ali, dependendo do estado, dali a 5 dias mais ou menos. Enquanto que se você comprar um fuzil, você leva para casa na hora. Então são algumas medidas. Agora, o que se pode dizer é o seguinte: já tem associações, por exemplo, associações dos gays americanos que foram vítimas de um atentado muçulmano faz pouco tempo, numa boate gay. Eles já decidiram que eles vão ter vigilante armado e vão ter gente armada lá dentro. Tá? Eles falaram: enough is enough, quer dizer, basta. Tá? Querer dizer que Islã é a religião da paz, me perdoe aqui se alguém é muçulmano, mas não é da paz coisa nenhuma, é uma ideologia totalitarista, eu falo mesmo.
O propósito do Islã é dominar o mundo e implantar a Sharia no mundo todo. Então ninguém se engane com relação a essa religião. Desde o ano 640 depois de Cristo, 632 depois de Cristo, quando essa religião foi fundada, essa religião já foi fundada com o Muhammad. Ele era um assaltante de caravanas. Ele entrou, acho que em Medina. Medina era governada por uma família judia. Ele matou o pai e casou com a mulher e as filhas. Tá? E a filha mais nova era a Aisha. Ele casou com ela com 6 anos e ela se tornou mulher aos 9 anos. Tá? Para vocês terem uma ideia. E até hoje, o casamento com crianças é uma norma no Islã. Tá bom? Então, é uma ideologia bandida, eu diria. Tá? Tem 2 pontos rapidinho. Esses casos de surto, não precisa. O cara que tem um surto, primeiro, nos Estados Unidos, mesmo com esse surto, o índice de criminalidade é muito menor que no Brasil, mesmo com surto. E mesmo com surto, se o cara entrar num local onde tem gente armada, ele não vai matar 20. Ele pode matar 1 ou 2 pessoas que, se eu tiver armado, ele não vai continuar. Tem um vídeo muito interessante de um depoimento de uma mulher que ela fala o seguinte, que ela entrou numa lanchonete com o pai e com a mãe dela e ela deixou a arma dela dentro do carro. E aí chegou um sujeito desse, matando a esmo, matou o pai e a mãe dela. E ela disse, se eu tivesse a minha arma, eu teria parado aquele sujeito, aquele bandido. O índice de criminalidade é bem menor lá, sempre que existe muito mais armas que aqui. Sim. Sim. Que a gente fala, você é bem-vindo para vir para cá. Tem muito amigo americano, mas você é bem-vindo. Aqui é assim. Mas a gente fala bem claro: se você matar alguém, nós vamos te matar. E Harvard mesmo, por um estudo sobre isso. Esse negócio de armamento, isso aí é uma ideologia marxista, sabe, dessa porcaria. O Harvard, quando foi sair, isso foi abafado. Por quê? Para ir no convento. O maior sonho desse pessoal aí é desarmar o bolso americano. Porque é o alvo que eles têm a sede mesmo para tentar fazer o Estados Unidos subir. Porque eles são o modelo de nação, como deve ser. Perfeito. Pessoal, tem escrito aqui o Cabo Luiz, Arthur, o nosso amigo, qual é o seu nome? Professor Luiz Feitosa e o Malaquias. Então vamos encerrar nessas 4 inscrições, tá bom? E aí a gente vai passar a outra parte, que a gente vai dar a palavra ao pessoal do Krav Maga, vai explicar também a parceria, a proposta que eles têm para aqui o partido, para as pessoas do partido. Bem, eu estou aqui para saber sobre a legítima defesa e garantia do direito à vida. Eu sou policial militar, aqui tem a Lurdinha, IPC, Puma, Malaquias, e não é fácil portar uma arma. Tá? Todo mundo pode falar com relação à arma. Bem anteriormente, as armas elas ficavam para a defesa da nossa família. Tá? E hoje em dia você está com uma arma em punho, ou dentro do carro, ou na rua, quem não, como o senhor falou ainda agora, não é preciso saber manusear. Mas se eu tiver um 38 e não tiver coragem de atirar, eu vou morrer. Tá? Então não é fácil você portar uma arma. Eu posso dizer uma coisa, eu sou capaz de me defender e defender outras pessoas, meus amigos aqui também, tá? Mas tem uma coisa, quando você mata alguém como cidadão, vai responder na frente de um juiz, tá? Você que nunca foi preso, nunca foi tolhido da tua liberdade, e se preocupa com a tua família, quando chega na frente do juiz, o juiz te dá 8 anos de cadeia, acaba a tua vida. E teus amigos somem, tá? Todo mundo se afasta de ti. Tá? Quando tu sair dessa cadeia, tu for procurar emprego, mesmo que tu seja de professor universitário, tu não vai ter mais nada na tua vida. Tá? Então é o seguinte, a defesa, a legítima defesa como garantia de uma para a vida. Tu tem que ter coragem de fazer isso. Porque se tu não tiver, meu amigo, tá? Tu vai morrer. Outra coisa, tu tem que saber quando tu puxar uma arma. Tá vendo que tem 10 caras vindo da tua direção, tu vai puxar uma arma. E se tu fizer um disparo, os caras não dispersarem e virem, se tu tiver só 6, já tem 4, 5. Tu vai fazer mais um disparo. E desses 38, os caras vão ter mais coragem de te enfrentar. Outra situação, para te enfrentar hoje em dia, marginais,
tá? Marginais, que não estão preocupados se vão morrer, se vão viver, e tem que ter essa coragem também, tá? Hoje em dia, o que a gente vê? A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente vê colegas nossos policiais que estão armados, que dizem que tem capacidade, mas nem todo mundo é capaz de portar arma, nem todo mundo. Tem alguns policiais que, sinceramente, até tendo amigos, eles não têm capacidade. A gente vê a displicência no modo como agem. Nos Estados Unidos, se tu matar alguém, tu vai para a pena de morte. Tá? Tu não consegue. Nós tu pega a pena perpétua. É o seguinte, e outra coisa. Não. E outra coisa. Essa é uma situação de assassinato. Mas, não de legítima defesa. A gente está falando de armamento. Eu estou falando de armamento. Se eu te dar uma arma, tu for defender alguém, tu cidadão, tu vai preso, tá? Tu vai responder. Deixa, tu tá solto? Meu amigo, é diferente, olha, eu vou te falar uma coisa, quando tu cai dentro de uma cadeia, quando tu cai não, mas eu tô dando exemplos de como você, quando você se defende, que acontece quando acontece contigo, tu é cidadão, tá? Essa é a minha deixa para vocês, tu é cidadão, a legítima defesa. Se tu defender, tu vai responder processo criminal. Tu vai preso sim, tá? Tu vai, dependendo se não tiver testemunha, se tu não tiver ninguém, tu vai defender aquela pessoa. Se aquela pessoa que tu defendeu não tiver na hora e for lá rasgar, tu vai responder como crime, bicho. Então existem situações, tá? Que a legítima defesa, você hesita se tu vai defender ou não, tá? Se eu tiver que defender minha vida, minha família, eu não estou preocupado se eu vou encarar uma cadeia ou não. Mas o cidadão de bem, dentro do Brasil, ele cai numa cadeia com marginais, tá? Acontece que tu passa, a tua companheira, a tua esposa vai levar as coisas para ti, meu amigo, tu não vai mais querer viver essa vida, vai querer parar com isso, nunca mais vai querer defender ninguém. Bem, eu penso assim desse modo, com relação à legítima defesa, tá? A legítima defesa hoje, nos moldes atuais, é muito complicado. Não, eu concordo. Isso, inclusive, eu falei. Eu quero só fazer uma observação sobre a fala dele. Sim. Ele falou que se você tiver com uma arma e tiverem vindo 10 na sua direção, ele vai fazer um disparo, 9 vão continuar vindo. Lógico que não. Quando ele fizer o primeiro disparo, não fica um, a não ser que ele esteja com um pote de ouro na cabeça, alguma coisa que eles queiram muito. Porque a lógica não é nem um disparo, só dele mostrar a arma, não fica um. Você tem centenas de vídeos na internet que quando o cara dá o primeiro disparo, todo mundo dispersa. Não fica, a lógica é essa, não fica um. E outra coisa, se eu estou na iminência de morrer, eu vou atirar, não estou nem aí se eu vou ser preso, se eu vou ser julgado, eu quero ficar vivo. O bandido não é burro, ele vai pegar outro. Se eu vou morrer, se eu vou ser preso, como houve aqui, foi apenas um comentário, né, gente? Comentário. Então, vou passar para o Submalaquias, ele vai fazer também a pergunta ou o comentário dele. Em seguida, o Arthur. Quem foi o quarto? Você, o Feitosa. É um breve comentário com uma sugestão. O companheiro ali falou polícia desmoralizada. Em 1980, eu morava no Jurunas. Eu ia lá para Condor. Botava minha carteira de polícia, paisano, aqui e botava um clipe. Não, 1980. Nem tinha Jordão, não. 1980. Não podia nem parar. Não tava nem colete ainda. Não existia nem. Na internet existia no Brasil, de celular nem se falava. Eu ia para Condor. Eu entrei na polícia com 18 anos e ia para Condor. Por que eu botava aqui? Porque o bandido, se olhasse de binóculo, ele saía correndo se esconder. Que a prioridade era o cidadão. Cidadão prioridade. Foi invertendo. Então, hoje nós temos uma lei para enquadrar o bandido, que indiretamente está lhe protegendo, uma lei para enquadrar o bandido. E tem 4 ou 5 para proteger. Enquanto que nós não temos nenhuma lei para garantir a nossa proteção. Então, o Brasil, eu digo muito na internet, o Brasil virou um país, Brasil bandido. A polícia, ela está desorientada. Dentro desse refrão dele, de polícia desmoralizada, eu ainda digo o seguinte, desmoralizada e algemada.
Sim. Que é algemada. Sim. É como o médico é proibido de passar um remédio no paciente para matar a bactéria. O engenheiro é proibido de estudar a bitola do ferro para segurar o prédio. Por que o polícia é proibido de defender o cidadão? Nós estamos proibidos de defender o cidadão diretamente. Então, hoje em dia eu ando com a minha carteira de polícia escondida. 3, 4 foi papel na frente e tem que achar um fundo falso. Olha a diferença, né? Então, a polícia está desnorteada. E se achar, ainda tem que dizer que é montagem, né? Muitos policiais militares, quando vão fazer a apreensão, ele esquece o cidadão, ele vê a arma, ele sai do rumo do cidadão e já vê ele como se a arma é registrada ou não. Então ele não pode perder a visão do cidadão. Ele já vê o bandido, já fica com medo do bandido denunciar ele. Leva para a delegacia. Muitos delegados, em vez de priorizar a vítima e o policial, ele também já vê os direitos humanos vindo em cima dele. Audiência de custódia. Aí todo mundo começa a errar. É um erro generalizado. Então, o que é que eu vejo aí? O estrito cumprimento de dever. Saio daqui agora, o cara tenta me assaltar ali. Saco da minha arma, dou um tiro nele. Eu estou exercendo a legítima defesa. Legítimo, o que é legítimo? Aí a palavra legítimo que é totalmente legal. E a defesa que é impedir que o ladrão... Ele tem 5 tiros no vagabundo. Eu não posso dar mais de 2. Responder pela série. Não posso mais de 2. Deixa eu só concluir aqui. Tem 5 tiros nele. Deixa eu só concluir aqui. Defesa moderada, proporcional. Preste atenção. É o proporcional, não proporcional. Onde é que termina a legítima defesa? Termina quando o meu agressor, quando cessa a agressão. Quando o cara estiver em pé para cima de mim, eu estou atirando nele. É isso mesmo. Não tem negócio de 2 balas, né? Então, eu já concluí. Nesse estrito cumprimento de dever, o policial, aí é eu. Agora, se eu saio e vejo um cidadão sendo assaltado ali e entra em ação, o que é que a polícia tem que fazer? Tem que fazer o processo e me colocar como prática do estrito cumprimento do dever. Porque eu agir como policial é defesa de outro. A defesa só minha, na minha folga, é legítima defesa. Quando eu vou defender ele, eu estou no estrito cumprimento do dever. Então, estou enquadrando tudo em legítima defesa, e o bandido tem direito à legítima defesa também. O bandido, ele é, naquele momento, a prática dele, ele é malfeitor. Ele me esfaqueia pela frente e por trás de qualquer jeito. Aí eu só posso atirar se for pela frente dele. E se ele está à margem da lei, então todo o corpo dele é alvo, todo o corpo dele é bandido, e o meu corpo todo é vítima também. Então está essa confusão, e eu queria em cima disso lançar uma proposta, porque nós temos que fazer um movimento nacional, coletar o máximo de assinatura possível, com umas palestras desse tipo, levar para tudo que é rua, periferia, praça, porta de shopping, porque se a gente conscientizar o cidadão, o que é legítima defesa, que é estrito cumprimento de dever, e que o bandido, ele no crime, ele está fora da lei, quem está dentro sou eu. Aí o povo vai assinar, a gente vai botar 10, 15 milhões de assinaturas dentro do Congresso Nacional. Aí, meu irmão, qualquer deputado, qualquer senador treme. Com certeza. O negócio é que a gente, para discutir segurança pública, num bairro, a gente tem 10, 20, mas se tiver o jogo do Paysandu agora, sai numa praça, tem 200 assistindo o jogo do Paysandu. Ele falta uma reunião dessa. Né? Então, infelizmente, nós estamos invertendo os nossos papéis. Obrigado. Vamos passar para os 4, aí você... Professor, você deu a vez para o senhor. Eu gostaria de falar de frente para as pessoas, tá? Bem, gente, eu vou me apresentar, né? Porque senão fica bem complicado, porque algumas coisas que eu vou falar. Primeira coisa, eu sou professor universitário, ponto. Tá? Fui sindicalista, ponto. Fui PT durante 20 e poucos anos, ponto. Certo? Sou professor do curso de formação do oficial da Polícia Militar, vai mais tudo. Certo? Tenho 2 sobrinhos que são da Rotan. Então eu posso dizer que eu acho que eu consigo adentrar no debate nisso daí, né? Primeira coisa que eu, estando dentro do Partido dos Trabalhadores, eu nunca li um texto sobre um projeto de poder combinado com a grande mídia, né? Ponto. Né?
Aí, por coincidência da vida, eu trabalho no pronto-socorro da 14 de março. E fui convidado, como eu sou estatístico, fui convidado também para trabalhar na Secretaria de Segurança lá de Ananindeua, a implantação. Né? Então, eu posso dizer, de dentro do intestino, não há manipulação. Tá? Porque se eu oriento um trabalho de conclusão de curso, eu não posso admitir que o meu aluno acesse banco de dados que estejam adulterados. Tá? Então, eu quero, assim, para a gente começar a aprofundar. Porque, como eu falo com a Patrícia, tu pode ser direita, pode ter gente de esquerda, pode ter de centro, mas tem que ter uma coisa que é fundamental para a qualidade da política brasileira: inteligência. Inteligência. Porque temos que amarrar a história com a nossa cultura brasileira. E separar o que é um país não é a mesma coisa que vai ser implantada aqui, que não tem, que nós temos. Nossos traços culturais são diferentes dos americanos, dos europeus e tal. Né? Então, viu, é porque eu quero entrar agora no debate. Quando eu fiz o mestrado em ciência política aqui pela UFPA, né, aí que a gente tem que aprofundar. A representação política no país, este país que nós estamos chamando Brasil, ele é recente. Né? Quando que a mulher começou a participar da eleição aqui? Quer dizer, não tem nem 100 anos. A política dos outros países, vamos pegar a americana, ela vem de dentro da sociedade para fora para escolher seus eleitos. No Brasil não, sempre foi alguém da elite que domina o poder. Então, o voto censitário só não votava quem tinha dinheiro. Então, nós temos que aprofundar isso, porque aí garante um debate, né, de alto nível. Aí, então, fazer um debate assim, para fazer uma pergunta, que ele falou no começo, e eu concordo com você, eu também fiz mestrado em ciência política na UFPA. Vamos pegar um autor chamado Oliveira Viana, que tem uma tese fantástica, que ele fala, e eu concordo com ele, que a lei no Brasil sempre foi imposta de cima para baixo, ou seja, a lei não reflete o reflexo da sociedade. É o que ele falou, se você pensar, a maior parte da população brasileira ia ser contra o aborto. A maior parte da população brasileira é a favor do armamento. E o Congresso não respeita a vontade da população brasileira. Então, esse negócio de representatividade que você está falando desculpa a palavra em inglês, bullshit. Porque o Congresso Nacional não respeita a representatividade da população brasileira. E o PT não respeita a representatividade. Não, se for é só ele. Porque na lógica, a voto seria diferente, né? Aí que eu quero aprofundar e fazer a pergunta, né? Pessoal, é o seguinte: a legítima defesa, ela está garantida para nós, né? Agora, o que está acontecendo é que nós não conseguimos estabelecer uma discussão de alto nível que permita que várias pessoas venham para discutir a política. Então, o político, a gente fala assim, fora. Não, nós somos seres políticos. Então, nós temos que participar para contribuir para esse tipo de debate. Tá? Obrigado. Eu preciso dar uma pequena resposta aqui para o professor. Eu não falei que existe manipulação de dados. Eu disse que existe manipulação da interpretação desses dados. Tá? Ou seja, o dado é verdadeiro, mas você tira dele conclusões falsas. É como eu falei antes. É possível falar uma mentira inteira mostrando só dados verdadeiros. E é o que se faz hoje. Né? Hoje em dia é a técnica mais arrojada de você poder fazer, angariar a opinião pública. Tá certo? Outra coisa, nem tudo o que o Partido dos Trabalhadores fala no varejo, lá para os seus filiados, é o que está prescrito nas altas diretrizes do Fórum de São Paulo, por exemplo. Se o senhor ler as atas do Fórum de São Paulo, você vai lá que uma das diretrizes dela é impor sim o desarmamento civil. E, aliás, nós não precisamos nem sequer nos limitar ao chamado Fórum de São Paulo e a alta cúpula do PT. Isso é um acontecimento histórico mundial. Os judeus foram desarmados antes de serem assassinados pelos nazistas. Os armênios foram desarmados pelos turcos antes do genocídio armênio.
Os ucranianos foram desarmados pelos russos antes do Holodomor. Então isso é um fato histórico, minha gente. Eu mostrei para aqui que existem até casos na Bíblia. Tá? O povo judeu diversas vezes foi desarmado para quê? Para ser dominado, para ser escravizado. Eu vou mostrar para vocês aqui um banner americano, bem interessante. Aqui, ó. Free people own guns, slaves don't. Ou seja, pessoas livres portam armas, escravos não. E aqui, nessa foto, acho que você não dá muito bem para ler. Tá elegível até mesmo para mim, aqui a letrinha está pequena. Mas essa foto é para simbolizar uma mulher negra que participou da guerra da secessão, e que depois o que aconteceu nos Estados Unidos, a crise racial lá, ela é bem mais complexa do que os brasileiros em geral podem compreender. O que aconteceu? Com a guerra de secessão, a União ela destituiu todos os brancos dos cargos de comando das cidades, o cargo de xerife, o cargo de prefeito, e botou negros. Né? E como eles eram escravos, eles agiam de uma maneira às vezes não tão lúcida, né? Porque eram pessoas analfabetas no geral. E além disso havia o ressentimento dos brancos que perderam a guerra, perderam suas terras, perderam os cargos das cidades, dos estados, e então começaram a se organizar num grupo de guerrilha que terminou com o nome de Ku Klux Klan, né? E essa Ku Klux Klan começava a atacar então comunidades negras, e essa mulher negra aqui, ela retrata o caso de comunidades negras que se armaram para se defender da Ku Klux Klan. Tá? Então, é essa mensagem que a gente tem que passar para o povo aqui. A arma, ela iguala o fraco ao forte. O forte já é forte por natureza, não é? Mas um homem como eu aqui, que tem mais de 100 quilos, se for enfrentar uma mulher de 40, 50, 60 quilos, eu vou dominar ela facilmente. Mas se ela tiver uma arma, a história para por aí. É como diz o ditado: Deus fez o ditado Deus fez todos os homens, Colt tornou-os iguais, né? É uma coisa assim, eu não me lembro exatamente agora do ditado. Mas, enfim, Colt é Samuel Colt, né? Aquele que inventou os famosos revólveres, né? Deus fez todos os homens livres, uma coisa assim, e Samuel Colt os tornou iguais. Tem alguém que gostaria de ir ali? Boa noite a todos. É interessante esse momento que estamos vivendo, participando com pessoas que têm conhecimento, que têm um conhecimento adquirido, seja por uma universidade, seja por compartilhar com os outros. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Quando eu estava divulgando este evento, teve um cidadão que me mandou no PV perguntando assim: pastor, o senhor está defendendo o direito à morte? Eu peguei e respondi para o cidadão, o Emerson sabe quem é o cidadão. Eu disse para o cidadão o seguinte: vá para a palestra e saiba melhor o que nós estamos aqui para defender, o que nós estamos aqui para comentar, o que nós estamos aqui para compartilhar. E aqui, sou pastor, e aqui, queridos, vou deixar muito claro o entendimento meu particular. Não estou aqui para falar em nome do PRTB, mas represento o tal. Sim, eu vou defender sim uma legítima defesa, sempre que necessário. Sim, se necessário for, vou puxar a arma que eu estiver em punho para defender a mim ou a minha família. Sim, se necessário for, eu vou atirar, sem medo e sem receio. Porque, afinal de contas, como bem falou o professor e doutor Antônio Gama, nós não temos estrutura para garantir ao cidadão a defesa.
Eu trabalhei dentro de uma empresa que comercializa o sistema de segurança eletrônica. E o sistema, uma das coisas lá que é interessante, tem a cerca elétrica. Qual é por que se coloca a cerca elétrica? Para gerar a inibição de uma ação de um mediante. Agora, se eu tenho uma arma, eu não vou também dizer ao mediante, olha, mediante, não te mete comigo, porque tu vai ter o teu. Vai levar o teu. Nós estamos num momento, queridos, que precisamos resgatar valores, assim como falou o pastor Malaquias. Estamos precisando resgatar valores e dar o devido valor a quem de direito. Mas, infelizmente, a nossa legislação tem invertido os valores e direitos. E eu vou dizer uma coisa aqui, e não me levem pelo lado de pastor, mas a porcaria que tem sido os direitos humanos no Brasil tem sido uma cagada geral. Porque tem sido defendido o inverso dos valores. Nós estamos vendo o Amazonas, vamos indenizar o cara que foi assassinado por aquilo que fez de errado? Que loucura é essa que nós estamos vivendo no Brasil? Nós estamos vivendo a inversão de valores e precisamos resgatar os valores. Nós estamos à beira de um processo de unificação das forças. Vocês são favoráveis? Porque eu não sou. A unificação das forças não vai ser nada bom para nós que somos os cidadãos que estamos indefesos. E quando queremos ter o direito à legítima defesa, ainda somos penalizados. E se não tivermos um bom advogado, doutor Antônio, me defenda lá na hora, viu, quando necessário for. Porque se não tivermos um bom advogado, onde vamos ficar? O excesso da legítima defesa. Queridos, nós precisamos hoje aqui começar a mudar essa realidade no Brasil. Não ao desarmamento, sou contra, devemos levantar essa bandeira, não! Devemos levantar a bandeira de que o cidadão sim deve ter o direito à legítima defesa. Devemos levantar sim a unificação das forças. Devemos levantar sim o resgate aos valores que é digno de todo cidadão aqui. E se hoje as Forças Armadas estão desacreditadas, nós precisamos, na verdade, como está o Peter Coleman aqui, que com certeza já vivenciou N situações, nós precisamos reconhecer o valor de vocês que estão na rua, que estão no direito de defender a nós, cidadãos. Nós devemos reconhecer e parar de ficar dizendo que vocês estão matando A, B, C ou D. Porque se estão fazendo é porque estão cometendo coisas erradas lá. Então nós precisamos aqui nos posicionar contra esse tipo de coisa no Brasil. E nós, como PRTB, agora falando como PRTB, nós precisamos nos levantar contra esse tipo de coisa, não só no Brasil, mas no estado do Pará. Parabéns, professor, pela palestra. Eu vou repassar aqui o microfone. Eu gostaria de tudo bem. Não, eu vou fazer só uma observação a respeito do que o professor falou, que quando eles querem usar para a questão do desarmamento, eles usam sempre a questão cultural. Que o brasileiro não tem cultura. No Brasil, só existe uma cultura que atrapalha o brasileiro, que é a cultura da impunidade. Tá? Eu tenho amigos na Flórida, então assim, sempre eu passo férias na Flórida. Então assim, a Flórida é um pedaço do Brasil nos Estados Unidos. E todos os brasileiros que moram lá possuem armas. E você não ouve falar de brasileiro que mora na Flórida que tenha feito bobagem usando a arma. Porque ele sabe que se ele fizer bobagem, a lei é dura, a lei é severa. Ou seja, essa história da cultura, nós podemos usar o trânsito como exemplo. No Brasil, é um dos trânsitos que mais matam no mundo. O cara dirige embriagado, dirige sem carteira. Aí quando esse mesmo motorista vai para os Estados Unidos, ele dirige igual uma senhora de 70 anos. Porque ele sabe que se ele matar alguém no trânsito lá, ele vai para a cadeia, não tem conversa. Então a única cultura que atrapalha o Brasil é a cultura da impunidade. Essa sim tem que acabar. É verdade. Perfeito. Gente, eu vou voltar o microfone para o Christopher, para o Clauber Christopher. Ele vai concluir, né, comentar o que vocês colocaram. Logo em seguida, nós vamos recompor a mesa, certo? Eu vou passar a palavra para o Bruno
e ele vai explicar um pouquinho, em linhas gerais, essa ideia do Krav Maga e a parceria que ele está propondo para nós, e logo em seguida a gente vai passar para o encerramento. Eu peço que todos tenham paciência, já passamos das 9, mas eu peço que vocês aguardem só um pouquinho que nós vamos concluir. Obrigado mais uma vez. Então, concluindo, eu vou primeiro me dirigir ao senhor dizendo: o senhor tem razão. Existe no Brasil uma ideologia que protege o bandido e que criminaliza o cidadão para fazer uso da sua legítima defesa. É como eu falei logo no início da minha exposição. Existe toda uma cultura de prender aquele cidadão, enquanto que em países mais civilizados, aqui citando bastante os Estados Unidos, a pessoa que pratica a legítima defesa, se estão ali presentes os elementos visíveis de que praticou legítima defesa, essa pessoa vai responder um inquérito, mas vai responder um inquérito com muita segurança jurídica, vai responder um inquérito, se tem residência certa, ela vai para casa, na boa, tá? E vai se cumprir a formalidade. No Brasil, eu até não mostrei o vídeo ali, mas o coitado de um senhor de 70 anos que defendeu o restaurante dele, o filho e a nora, acabou preso, que é uma coisa que não devia nem acontecer. Quer ver uma coisa que eu acho um absurdo no Brasil? É você ter que entrar com uma ação de reintegração de posse, quando o certo era chamar a polícia. Invadiu, chama, é claro, é evidente, porque o que fala o uso capião é de uma posse de boa fé, de uma posse sem saber, de uma posse demorada no tempo em que o proprietário nunca pisou os pés lá em 5 anos, né? Não de uma invasão com uma trupe armada de facões, né? Já arrebentando tudo, fazendo esbulho, incendiando tratores, incendiando galpões, matando gado, né? Então essa é a situação. Agora, para o senhor, eu vou até fazer um comentário. O senhor me fez lembrar de um vídeo em que uma procuradora do estado de São Paulo faz uma palestra para a polícia de São Paulo, dizendo o seguinte: você já deve saber que esse vídeo eu estou falando. Ela está falando que o policial só pode reagir ao bandido depois que o bandido deu o primeiro tiro. Então veja que estado mental dessas pessoas. Elas estão loucas, mas elas já passaram do limite da loucura e elas já estão... entendeu? Está na hora de chamar esse povo para a realidade. E por último, sim, eu quero congratular a polícia e dizer que ela está sendo injustiçada, porque isso faz parte do processo revolucionário. O enaltecimento do bandido, vocês podem assistir ao longo de todas as novelas que passam na televisão, sempre usa o bandido como um elemento de transformação social, vítima da sociedade, bababá e bababá, né? E tem uma coisa também que faz parte dessa jogada do Estatuto do Desarmamento. Vocês sabiam que deputadas de extrema esquerda como a Vanessa Graziotin e até a Maria do Rosário, que são desarmamentistas, elas ganham dinheiro da Taurus? Vocês sabiam disso? O lance é o seguinte: olha, nós vamos manter a população desarmada, mas a Taurus vai ganhar um monopólio da venda de armas para as polícias. E aí vocês estão vendo policiais sendo mortos por bandidos, porque a arma não funciona, porque ela dispara sozinha. A Taurus, vítimas da Taurus, procurem aí no Google, no YouTube, e vocês vão ver aos montes. Essa arma está uma porcaria no Brasil, e nos Estados Unidos é uma marca de boa reputação, porque lá eles têm uma filial e lá eles fabricam as armas direito. Os mesmos modelos de arma que eles fazem no Brasil, só que aqui eles fabricam mal feito, né? Porque não precisa, tem monopólio. Então eu fecho com isso, agradeço a disposição de todos os senhores e senhoras que vieram aqui participar, e passo a palavra ao Emerson Borba.